Olá amigos do canal Tudo Acessível, eu sou o Ricardo Fosso, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje no programa Conversas Acessíveis nós vamos conversar com alguém mais daqui a pouco que nós costumamos ver muitas vezes aqui no canal. É o TC Daniel, que faz os vídeos para o canal, vai estar à conversa connosco e falará um pouco sobre si, um pouco sobre as suas experiências e portanto vamos estar à conversa um pouco com ela hoje, ok? Mas já te peço para você deixar ficar aqui o seu like, compartilhar muito o nosso vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. Não deixe de passar também no grupo do WhatsApp, no canal do Telegram e no nosso perfil do Facebook. É a maneira de você estar em contacto mais connosco. Não esqueça igualmente de passar nos nossos parceiros, né? O canal Toca da Mala e do QR Mood, que são os projetos da Animal, e também nos meus outros projetos, o Histórias Esquecidas e o canal Futebolisticamente Falando. Assim você dá-nos um apoio em todos os nossos parceiros. E claro, não posso esquecer de forma nenhuma a Rádio Onda Nacional, nosso mais recente parceiro, que está aí para nos ajudar e nós ajudar a eles também. Então, basicamente, meus amigos, é isto. Vamos ao vídeo e vamos conversar com a Tícia Daniel. A Tícia, desde mais, agradeço o tu teres aceito o convite, que não foi bem um convite, foi mais uma obrigação por parte da equipa, mas é um gosto estar aqui a conversar contigo e a dar a conhecer um bocadinho mais a Letícia aos nossos amigos aqui do canal. Faz uma pequena biografia tua, enfim, tu entenderes apresentar-te. Bom, antes de mais, quero dar os meus cumprimentos a todos do canal. E eu tenho 27 anos, formei em pedagogia, fazem 3 anos, e sempre gostei de tecnologia, por isso estou aqui no canal Tudo Acessível. Muito bem. Tu tens 27 anos, estás no canal desde o princípio, mas conta-nos um bocadinho mais sobre ti, digamos assim. Bem, eu gosto muito de, como já tinha dito, tecnologia. Sempre fui assim, com essas coisas. E além disso, gosto muito de leituras, gosto muito de livros, de músicas e etc. Que tipo de livros? Romance, livro policial, algum de suspense, livros históricos também. Muito bem. Disseste há pouco que te formaste em pedagogia. Sim. Aqui em Portugal isso corresponde mais ou menos à educação básica. Não é? Educação básica que precisa sempre de um complemento aqui em Portugal para poder dar aulas. Mas, digamos assim, onde é que tu estudaste? Como é que tu te formaste? Essa parte, como foi o teu percurso académico desde lá do início até à tua formatura, não é? Eu me formei no Centro Universitário Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cidade onde eu resido. E comecei em 2015, né? Foram 4 anos aí de universidade.
E o percurso foi bem extenso. Tive bastante retorno da universidade com acessibilidade e tecnologia, porque eles me providenciavam assim, a prova, a avaliação, né, no caso, no computador, e eu estaria fazendo no mesmo. Então, assim, a abertura da universidade com tecnologia foi excelente. Não tive, assim, muitos problemas em relação a isso. Mas, como é evidente, tu não chegaste à universidade vinda do nada. Tu formaste onde? Como é que cresceste em termos de escola e por aí fora? Eu estudei até o 5º ano do ensino fundamental, né? No Colégio Auxiliadora, daqui, da mesma cidade. Depois, eu perdi a visão e fui para uma escola municipal chamada Professor Raul Machado, que foi do 7º ao 9º ano, eu estudei lá. E, inclusive, fazendo aí uma abertura para contar aí vocês, no último ano eu ganhei um prêmio na escola de melhor aluna. Aliás, eu e mais algumas pessoas na minha turma. E depois que eu terminei o ciclo, né, do 9º ano, fui para o ensino médio, onde foi na escola Cid de Oliveira Leite, que inclusive é perto aqui onde eu moro. E lá foi assim um percurso curto, né, 3 anos, que eu achei interessante. E aí depois nesses 3 anos, eu comecei a decidir aí que eu queria ser pedagoga futuramente em 2015, quando eu entrei na Universidade Moura Lacerda. Nós sabemos, até aqui em Portugal, embora essa realidade, como o professor Leonardo Silva, que cá esteve há uma semana atrás, como o professor Leonardo Silva fez questão de dizer, essa realidade que nós temos em Portugal é muito diferente da realidade do Brasil. E no Brasil nós sabemos, aqui em Portugal temos mais ou menos informação disso, que existem muitas escolas, digamos assim, especializadas, né? Escolas, digamos assim, feitas propositalmente para, por exemplo, pessoas cegas e outras deficiências, não é? Frequentaste alguma escola desse tipo? Não? E já Sim. agora, conta um bocadinho sobre isso. A minha saga foi desde quando eu tinha 7 anos, antes de eu perder a visão. Eu fui na ADVIRP, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, para conhecer o Braille, né, um sistema criado aí por um bom tempo pelo Luiz Braille, porque eu já tinha baixa visão e eu já pensei, bom, se caso acontecer comigo, eu estou preparada para, né? Mas aí, dali um ano eu saí da ADVIRP, porque por razões aí pessoais, que estavam colidindo aí com a minha vida acadêmica fora da ADVIRP, então por isso eu saí. Mas depois eu voltei aos 14 anos para lá, aí já sem visão, que aí eu reaprendi o Braille em 3 meses, eu levei 3 meses para aprender o Braille todo. Depois eu fiquei lá até mais ou menos uns 2 anos e meio, saí de lá com quase 17 anos e fiz vários cursos, em vários música e também alguma aula de arte também fiz, adaptado. E fora o Braille, né, que eu fui aprender.
Isso é muito interessante porque nós aqui em Portugal, a arte, nós aqui é um sistema muito diferente, como a professora Leonardo Silva fez questão de falar. É um sistema muito diferente porque nós aqui temos as crianças com deficiência, seja cega, seja, enfim, qual deficiência for, elas normalmente são integradas no ensino regular, que é uma coisa que o Brasil não tem muito. O Brasil aposta mais em escolas especializadas. Mas neste momento, digamos assim, formaste numa universidade que suponho que não deve ser especializada, é uma universidade normal, tu viveste as duas realidades, basicamente. Tu viveste a realidade normal, digamos assim, e a realidade adaptada. Quais as diferenças na prática entre a realidade adaptada e a realidade mais normal, digamos assim, mais comum? Bom, nesse tempo que eu passei na escola pública, né, quando eu fui para o Raul Machado, passei pelo Cid de Oliveira Leite e a última pela universidade, né, contando aqui que depois que eu perdi a visão, claro, porque quando eu tinha baixa visão era praticamente normal, né, digamos assim. Nessa experiência que eu tive, muitos alunos das escolas normais, eles tinham muita curiosidade. Eles me viam e perguntavam praticamente tudo. Se eu andava sozinha, o que eu fazia, como eu fazia as coisas. E assim, muita gente também, além disso, tinha alguma restrição de me perguntar com medo de ofender. Aqui no Brasil tem muito disso. E às vezes a pessoa falava, eu vou te perguntar, mas você não se ofenda e tal. E eu falava, não, é uma curiosidade normal, né? Então, assim, eu vi muito mesmo, pessoas que, assim, viam a minha deficiência como algo novo, porque não tinham conhecimento. Simplesmente por conta de que tem a DEVIRP que segrega aí os deficientes visuais da escola regular. Então foi por isso que eu acho que teve essa estranheza assim dos alunos. Mas consideras, digamos assim, mais vantajoso qual modelo? O modelo da Advir, porque tem as suas vantagens e efeitos, embora nunca frequentem, mas suponho eu que é um ambiente muito mais controlado, no sentido de condições, como eu costumo dizer, premium, para uma pessoa com cegueira, né? E depois ter a escola normal, digamos assim, que não está adaptada, quer dizer, ou as limitações, as adaptações muitas vezes tens de ser tu a fazê-las. Digamos assim, quais te parece ser mais vantajoso dos dois modelos? Olha, na minha opinião, o crescimento total do aluno ou do ser humano, né, na escola, para mim, o mais vantajoso é o ensino regular, porque ele vai ter N oportunidades de ter convívio com várias pessoas. Então, além dele conhecer outro tipo de realidade, as pessoas vão conhecer outro tipo de pessoas com deficiência, né? Eles vão saber que existem pessoas com deficiência e o grupo acadêmico, por sua vez, vai ter aí mais uma tarefa, né? Porque, na minha opinião, ser professor não significa só dar matérias. Ser professor significa ter o conhecimento que existem vários tipos de alunos, como também ele pode ensinar uma matéria de várias maneiras, porque tem vários tipos de alunos na sala e às vezes algum aluno não entende da maneira que o professor está explicando. E aí eu acredito que seja muito mais vantajoso o aluno estar no ensino regular, além, né, do que
o ensino especial, né, ele tem trazido, na minha opinião, defasagem aí para os alunos, porque eles estão acostumados a uma coisa e, de repente, quando eles são mandados para a escola pública, regular, eles veem outra totalmente diferente. Então, eu acredito que seja o ensino regular. Muito bem. E portanto, tu frequentaste a universidade até há uns anos atrás. E na universidade, como é que foi a adaptação por lá? Tanto a parte de funcionários, professores, colegas de curso, por aí fora. Como é que foi a tua adaptação por lá? Bem, desde quando eu entrei lá, no primeiro dia que eu entrei, uma aluna me olhou para mim uma semana depois, mais ou menos, e disse assim: nossa, você estava aqui na nossa sala, na nossa turma? Eu achei que você enxergava porque você estava só com o seu notebook. Aí está o preconceito, não estou dizendo que ela teve preconceito, é um preconceito que ela teve que a pessoa com deficiência, por exemplo, usaria uma máquina de braille, entendeu? Então, assim, ela por me ver com o computador, e até as pessoas que me olham mesmo, sem computador, assim, acham que eu enxergo, porque os meus olhos são, assim, visivelmente, não tem nenhum problema, entendeu? O problema é interno, então, no externo eles estão perfeitos. Então, por isso, muita gente confunde, e ela, por sua vez, achou isso. Mas, quanto aos professores, fui muito bem recebida, muito bem atendida lá na universidade. Eles me trataram como outra aluna qualquer, nunca me trataram assim diferente e se adaptaram a mim, como é óbvio, e eu nunca tive problema com nenhum professor de lá da universidade. Todos sempre me trataram muito bem. Ótimo, isso é bom saber, até porque nós aqui em Portugal também temos universidades, e as universidades aqui não é que corram mal, mas às vezes ainda é preciso fazer aquele trabalho de campo, né? Aquele trabalho de campo, no sentido de tu chegares à beira do professor. Eu, por exemplo, uma vez aconteceu-me que eu não sabia fazer era um programa que eu não usava na altura, que era o Audacity, ainda hoje não uso, tem graça. Mas até vou ver se começo a usar, até para fazer mais vídeos aqui para o Tudo Acessível. Mas eu na altura não usava o Audacity e era uma aula de o que é que ele se chamava? Era tecnologias de apoio à informática, era assim algo do tipo, que era uma disciplina, portanto, na altura do meu mestrado, para acabei de não concluir o mestrado, mas na altura era uma disciplina do meu mestrado. E eu perguntei à professora, como é que eu faço isto? E ela ficou à rasca porque eu também sabia. Virou para mim, bem, cara, isso é simples, tu vais com o rato, vais ali ao canto, tá, no canto inferior direito, mas há um problema, é que eu não uso rato. Eu então já ficou à rasca. Mas também foi bom porque essa professora é super acessível. E essa professora, num instantinho, naquele dia não me soube responder, porque é normal, mas ela tratou de investigar aquilo em casa. Nas semanas seguintes, ela já sabia mexer nos menus. Então, muitas vezes é preciso também fazer aquele trabalho de campo, não é? Como também tive o contrário, também tive professores que não sabiam nem quiseram saber. Portanto, também tive desse caso na altura, pessoas que não sabiam, mas também não se preocuparam em saber. Mas globalmente também na minha altura, também globalmente as coisas correram bem, nem tenho muito que me queixar. Talvez um caso ou outro, mas isso há sempre.
mas globalmente, nós a ideia que temos no Brasil é que a pessoa com deficiência ainda é um pouco posta de parte da sociedade. É uma ideia correta ou nem por isso? Em partes, sim. E o motivo é porque elas são extremamente voltadas aí para as escolas especializadas. Então, acaba que elas têm aí um mar de oportunidades na escola, não é? E tudo mais fácil. Porque nós, por E exemplo, aqui em aí, Portugal... quando a vida começa... Sim. Não, porque nós aqui em Portugal temos, por exemplo, não sei se agora vai continuar, porque agora o governo mudou, né? Então pode eventualmente mudar também. Mas nós tínhamos aí uma secretária de Estado que era cega, total. Tínhamos aí a Assembleia da República, o Parlamento, que tinha deputados com... que eram desculpa, prendeu-me a língua, tetraplégicos, e que também tinham atrofia muscular, se não tem erro. Enfim, nós já tivemos casos de pessoas com deficiência que foram eleitas para cargos de decisão. Quem me conhece sabe que eu também estou eleito, mesmo tendo a minha deficiência, estou eleito numa Assembleia de Freguesia. Então, nós aqui em Portugal começamos a ver pessoas com deficiência a serem integradas nos quadros decisórios, não é? Isso no Brasil não existe. Ou existe? Olha, eu conheço uma pessoa, um garoto que cresceu ouvindo política, ele é deficiente visual, e ele está participando sempre das assembleias às quintas-feiras na política, e assim, ele gosta muito, mas eu não sei... Mas está participando, quer dizer, estando eleito ou participando de fora, digamos assim? Ele está participando de fora, indo nas assembleias, indo nas coisas, mas não Exato. dentro Não, mas da política. eu referia-me, não te faço na política, eu dei exemplo destes dois porque são pessoas mais visíveis, mas por exemplo temos o seu padre Tiago Varanda, que foi ordenado padre aqui na cidade de Braga e foi o primeiro padre português que já era cego total na altura que foi ordenado. Foi o professor arcebispo Dom Jorge Ortiga, que deixou recentemente a arquidiocese, foi substituído por motivos de idade. E o seu padre Tiago Varanda hoje tem uma igreja, uma das principais igrejas da cidade. É ele que presida a missa diariamente. Portanto, é uma figura que toda a gente conhece, mas que não seja que eu ando sempre com a cadelinha dele, né? Que eu... Agora não sei o que eu mudou de cão, agora não sei se é cão, se é cadela, mas na altura era uma cadelinha que eu tinha. Eu usava aquilo regularmente, a cadela, né? E eu andava normal, como eu, como qualquer pessoa. Embora eu não use cão, eu uso bengala, que é uma coisa que não preciso de alimentar, não preciso cuidar. É muito mais simples, mas conheço pessoas que, claro, que usam cães. Eu próprio, enfim. Aqui no Brasil, o cão guia é totalmente inacessível a quem não tem condições, que é extremamente caro. Já agora, tipo, vamos aproveitar para falar disso, não era isso que íamos falar, mas também podemos falar disso. O cão, no Brasil, o cão guia é caro, quer dizer, uma pessoa, por exemplo, tu, se quiseres ter um cão guia, precisas pagar para o ter? Como é que isso funciona por aí? Sim. Aqui, por exemplo, tem uma associação responsável por isso em São Paulo. E só existe essa em todo o país? Ou existem mais? Ou pelo menos até onde eu pesquisei, eu só vi em São Paulo. Mas pode ser que exista em outros lugares também. Sim. Mas o preço que eu vi, claro, com tudo incluído, treinar o cão, né? Enfim, R$30 mil. Aqui
que é completamente gratuito. É completamente gratuito. Olha a discrepância. Olha a Mas, discrepância, né? em compensação, tens uma lista de espera enorme. Embora o cão é gratuito, acho que só pagas. Acho que é a ração, parece. Acho eu. Mas é uma coisa mínima. Uma coisa... E depois, claro, tens de ir lá em alguns dias. Por exemplo, esse padre eu conheço bem. Estamos muito bem pessoalmente. Agora não sei se ele vai assistir o vídeo, mas se o seu padre estiver-me a ouvir, um abraço para si, desde já a partir daqui. Mas eu sei que eu, por exemplo, preciso de ir treinar junto com o cão, que é para o cão conhecer, não é? Então, o que também só há é uma escola em todo o país, que é em Mortágua. E essa escola fornece cá o que é uma lista de espera enorme. Uma lista de espera enorme. Por exemplo, eu não me candidatei, mas se eu me candidatar, na melhor das hipóteses, daqui a 2, 3 anos, e devo ter o cão. Portanto, não é propriamente algo imediato, não é propriamente algo que aconteça no dia seguinte. Pronto. Mas para todas as diferenças é diferente. Mas o que eu queria dizer há pouco era no sentido, por exemplo, nós começamos a ver pessoas como o seu padre Tiago, pessoas como a secretária de Estado, exatamente, secretária de Estado, que tem, portanto, a Cegueira é uma secretária de Estado para a inclusão, uma secretaria de Estado só para a inclusão, que teve até algumas coisas boas que acabaram resultando bem, outras nem por isso. Há quem considere que foram dados alguns passos, há quem considere que foi face ao que se esperava, foi pouco, enfim, e depende um bocadinho da leitura de cada pessoa, não é? Mas teve coisas que foram positivas, claramente que sim. Até porque, quer dizer, a base é esta, ela tem a nossa deficiência, ela à partida sabe o que é necessário, não é? Pelo menos tem a obrigação de saber, uma vez que também tem a mesma deficiência. Enfim, foi aí que surgiu coisas como a PSI e por aí fora. Prestação Social de Inclusão, não é? PSI significa Prestação Social de Inclusão, mas parece tipo subsídio. Não dá para viver, mas dá para complementar aí um rendimento e por aí fora. Mas nós em Portugal vemos que são dados passos. Hoje, uma pessoa, eu dei aqui o exemplo há pouco na política, daqueles casos de pessoas ligadas à política, mas posso dar o caso do seu padre Tiago, como posso dar o caso de outras pessoas ligadas a outras coisas que começam a ter destaque, mesmo estando com uma deficiência. Esse tipo de passos no Brasil existem, nem por isso. Como é que isso se localiza por aí? Digamos assim, como é que isso acontece por aí? Aqui no Brasil, esse tipo de casos é por partes, digamos assim. A pessoa com deficiência visual não tem muitas oportunidades de emprego. As que tem são pouquíssimas. Aqui também não temos. Aqui, as pessoas com deficiência que mais têm emprego são os cadeirantes, as pessoas com deficiência intelectual também. Mas a pessoa com deficiência visual é a única que não se enquadra aí na tabela de empregos, pelo menos aqui onde eu estou. Uma vez, só uma pequena experiência que eu tive, eu fui mandar um currículo ali para um hipermercado que tem aqui perto da minha casa. Então eles estavam contratando pessoas com deficiência. Tá, aí eu mandei, eles olharam meu currículo e disseram, olha, você pode separar frios. Eu olhei para ele e disse, como separar frios se eu não vejo? Aí, então, eu pensei, isso é inadmissível.
dar uma oportunidade dessas. Exato, mas eu acho que estamos ao mesmo nível, quer dizer, há muita coisa por fazer ainda no Brasil. Nós vemos que as pessoas conheço bastantes, que até podem eventualmente algumas ter emprego, outras nem por isso. Nós aqui em Portugal também não é fácil, e mesmo não tenho, não é? Portanto, se alguém me quiser dar um emprego, eu aceito. Mas é assim, são realidades apesar de tudo diferentes, não é? A inclusão em Portugal é bem mais aceitável do que no Brasil. Eu dei estes exemplos porque são os casos mais conhecidos, não é? São as pessoas que são mais destacadas. Por exemplo, o seu padre Tiago foi notícia no país todo, nas televisões todas, inclusive parecia quase que era uma missa diferente, porque inclusive as próprias televisões foram transmitir a missa dele como se fosse uma missa diferente das outras, mas não era, claro que era exatamente igual. Mas preocuparam-se em fazer uma reportagem, em mostrarem como eu fazia a missa igual aos outros padres. Por exemplo, a secretária de Estado também foi uma pessoa sempre que esteve em alguns programas, aparecia por aí para alguns programas, quer dizer, a própria comunicação começa hoje a aparecer, embora pouca, que não é o que nós precisávamos, ainda precisaríamos de mais. Mas a própria inclusão parece começar a dar alguns frutos. Mas que é o que não se vê para o Brasil, pelo menos é a minha leitura ao olhar assim. Aliás, Não, o Brasil é muito restrito. Muito restrito. Aliás, até o único caso de inclusão que eu conheço, e mandar um cumprimento especial se alguém for desse clube, desse time, apenas há um clube no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, que se preocupou em arranjar uma mascote nitidamente com uma deficiência. Para mostrar que as pessoas precisam ser incluídas, que é a portuguesa, né? A Associação Portuguesa de Esportes, que também foi um clube de futebol fundado por portugueses e que leva o nome Portugal bem alto no Brasil ainda hoje. Tem lá uma mascote que naquele caso representa a trissomia 21, mas a ideia nem é representar apenas a trissomia 21, é representar as pessoas com deficiência num todo. Então, esse tipo de coisas nós ainda não temos em Portugal. Temos no máximo o Sporting, que oferece bilhetes a pessoas cegas que queiram ir ver o jogo ao estádio. Até lhe dão aos escutadores de boa qualidade para ouvir o jogo no estádio e tudo. Mas a verdade é que o lugar onde os adeptos cegos, no caso, vão ficar é atrás da baliza, que é um sítio onde, se tu meter lá alguém, quer dizer, com visão normal, a pessoa não consegue ver os jogos. Não consegue ver o jogo, tão um painel publicitário à frente. Quer dizer, a inclusão, de certa maneira, quer dizer, por um lado é no sentido que o Sporting disponibiliza gratuitamente aqueles lugares. Mas também a verdade é que ninguém os compraria. Então, é aquela tal velha história, não? É inclusão, mas até indo para outras coisas. Pessoas cegas no Brasil incluem-se mais em que tipo de coisa? Onde é que nós vemos, por exemplo, as pessoas cegas no Brasil, elas trabalham mais com que tipo de coisas? Mais com informática? Menos? Trabalham mais com que tipo de situação? Elas trabalham mais na área da informática, porque tem amplo campo para isso, né? Mas, assim, trabalho realmente mesmo não existe. Elas mexem mais com informática. Trabalho, não tem procura. Ninguém tem procura de pessoas com deficiência. Aliás, tem uma cota que as empresas precisam atingir com pessoas de deficiência que não, pelo menos não que eu tenha conhecimento, está incluída a pessoa com deficiência.
Então, assim, é uma coisa, assim, uma situação muito ruim para quem tem esse tipo de limitação, porque não se sente bem aceito a sociedade, né? Então, abre aí vários tipos de problemas. Muito bem. Para terminar, estamos quase no final do nosso tempo hoje. Neste momento trabalhas com alguma coisa, não trabalhas? Fazes o que é basicamente, além do tudo acessível, que já sabemos que fazes, regularmente para aqui. Que coisas mais tu trabalhas fora daqui do tudo acessível? Além do tudo acessível, eu sou uma vendedora multimarcas. Eu vendo 3 marcas de cosméticos diferentes e está me surpreendendo bastante, porque eu nunca imaginei que fosse ser tão assim, eu me sinto muito bem, fosse tão bom, né, a experiência. Então, além do tudo acessível, eu sou vendedora multimarcas. E pensas, digamos assim, o que é no futuro? Fazer basicamente isso? Outras coisas? Enfim, o que é? No futuro próximo, eu pretendo não estar no Brasil, pretendo estar em Portugal. E em Portugal eu pretendo seguir a carreira de pedagogia, continuar, né, dar continuidade aí. Não que eu não tenha terminado aqui no Brasil, terminei, mas em Portugal, pelo que eu andei estudando, precisa de um complemento ou outro, algumas cadeiras que eu preciso fazer para que eu possa continuar a pedagogia, né? Então, eu Sim, até pretendo porque estar fora daqui do Brasil. Portugal aqui é um bocado diferente no sentido que, pouco que eu conheço da realidade do Brasil, e corrijo-me se estiver errado, as pessoas precisam propriamente apresentar candidatura tipo escola a escola. Em Portugal tens um sistema nacional e depois ficas colocado ou não conforme a pontuação. Mas que não depende tanto se tens uma deficiência ou se não tens, depende no sentido que tens aquela pontuação. Se tiveres aquela pontuação, tu entres. Se não tiveres, tu não entres. Então tem muito mais a ver com fatores externos, digamos assim, e são concursos nacionais. O ruim disso é que tu tanto podes ficar em Braga, por exemplo, num ano, e no ano seguinte ir para o Algarve, que é na outra ponta. Né? Então essa é que é a parte ruim, porque é uma coisa, uma colocação nacional. Totalmente fora do extremo. Claro que ao fim de 5 anos na mesma escola, tu podes pedir para entrar nos quadros, só que normalmente até te conseguires fazer isso não é fácil, porque normalmente muda-se muito, então é muito complicado. Mas pronto, espera-se que tudo te corra bem por aqui. Vamos ver se depois continuas aí a fazer vídeos para tudo acessível. Pode ser que sim. Como é óbvio. Pode ser que sim, pode ser que Se eu não. tiver uma internet de jeito, sim. Se eu não tiver, aí eu vou me ausentar. Depois vamos ver conforme correm as coisas. Se quiseres uma última mensagem, uma última coisa, esteja à vontade para terminarmos aqui a entrevista de hoje. Eu quero mandar meus cumprimentos aos inscritos do canal, agradecer muito a todos que se inscreveram, que acompanham os nossos vídeos e dizer que eu estarei sempre aqui no canal, pretendo nunca sair, né? E quero mandar um grande abraço a todos e agradecer a oportunidade aí dessa entrevista para o canal Tudo Acessível. Um jeito diferente de estar aqui hoje, porque a Letícia normalmente faz tutoriais. Ela hoje veio-nos contar um pouco mais sobre ela, sobre as suas expectativas, e ficamos a conhecer um bocadinho da sua realidade.
é o que vive no interior do estado de São Paulo. Foi um gosto estar com vocês hoje, por aqui. E já sabem, eu volto uma outra hora com mais vídeos acessíveis para vocês. Este foi mais um Conversas Acessíveis e muito proximamente estrearemos aí aos sábados um outro programa para vocês, ok? Então, um resto de bom dia para todos, grande abraço e até aos próximos vídeos. Tchau!